Olá, pessoal! Dando prosseguimento à nossa aula sobre antijuridicidade e causas de exclusão de antijuridicidade, nós iremos iniciar tratando da chamada legítima defesa sucessiva. O que vem a ser legítima defesa sucessiva, gente? Nós já vimos anteriormente que a legítima defesa, referenciada pelo artigo 25 e pelo inciso 2º do artigo 23 do Código, caracteriza-se pelo emprego dos meios necessários, de forma moderada, para repelir injusta agressão atual ou iminente contra o próprio agente ou contra uma terceira pessoa. Mas será que é possível um indivíduo que, num primeiro momento, estava sendo atacado e agiu em legítima defesa, exceder-se nessa legítima defesa e vir a praticar um fato típico e antijurídico contra alguém, uma injusta agressão contra o outrora agressor, e esse, por sua vez, agir em legítima defesa? O que é que vocês acham? Será que isso é possível? Será que se admite no direito penal brasileiro a chamada legítima defesa sucessiva? Mas é claro que sim, meus amigos. É claro que sim. A legítima defesa sucessiva, ela configura uma espécie de legítima defesa através da qual alguém reage contra o excesso da legítima defesa. Na legítima defesa sucessiva, ocorre o seguinte: um agente que a princípio havia praticado uma injusta agressão contra alguém, certo? E esse alguém, a princípio, age dentro dos limites da legítima defesa, mas depois se excede, certo? Isso confere ao primeiro agressor o direito a repelir esse excesso praticado na legítima defesa? Sim, sem qualquer sombra de dúvidas. Nessa situação, por exemplo, uma determinada pessoa, digamos uma pessoa, chamemos de A, defende-se de uma agressão injusta praticada por B, certo? E comete excesso. Então, de defensor, ele passa a ser agressor injusto. E com isso ele permite a legítima defesa de B, certo? Agora, essa situação ela não pode ser confundida com a chamada legítima defesa contra a legítima defesa, certo? Não se admite no direito brasileiro a legítima defesa contra a legítima defesa. Por quê? Porque se alguém se encontra em legítima defesa contra outra pessoa, é porque essa o está agredindo injustamente, certo? E dessa forma não se admite a legítima defesa contra a legítima defesa. É o caso, eu vou falar mais lá na frente, do sujeito que chama outro para um duelo, certo? Ou para resolver lá fora, o famoso te pego lá fora, entendeu? A provocação prévia, a prévia combinação, certo? Que evidentemente exclui a legítima defesa. Não há legítima defesa contra a legítima defesa. Ou alguém está agindo injustamente, ou não, certo? Aqui, na legítima defesa sucessiva, o que é que acontece? O que é que acontece na realidade? O primeiro agressor, ele passa, em razão do excesso da legítima defesa, certo? Promovido pelo primeiro agredido, a ser ele próprio
agredido injustamente. E com isso se justifica a legítima defesa sucessiva. Eu vou dar aqui alguns exemplos que vão ajudar a esclarecer essa questão da legítima defesa sucessiva. Por exemplo, uma determinada pessoa profere palavras rasteiras, desairosas, de baixo calão contra outra pessoa, certo? E esse, para calar a pessoa que proferiu essas palavras de baixo calão, acaba desferindo-lhe um soco. Em um segundo momento, a primeira pessoa, certo? Permanece em silêncio. E a segunda pessoa continua a agredir fisicamente, certo? Isso, evidentemente, autoriza o uso da força física por parte do primeiro agressor para se defender, certo? Aqui nós temos a possibilidade da legítima defesa, pois o excesso, ele sempre representa uma agressão injusta. Nessa situação, repetindo, o sujeito está agredindo verbalmente alguém. Aí esse alguém vai e dá-lhe um soco, certo? E o sujeito se cala. Mas o outro continua agredindo. Isso confere perfeitamente ao primeiro agressor o direito a exercitar a legítima defesa, em razão da injusta agressão que está sofrendo. Certo? Outro exemplo aqui para que vocês possam esclarecer bem esse instituto da legítima defesa sucessiva. Um determinado ladrão, ele tenta furtar alguém, certo? Tenta, por exemplo, furtar um celular que um desavisado deixou no bolso, uma carteira, certo? O famoso descuidista. Eu vi essa expressão uma vez, um antigo cliente meu, a pessoa me procurou, disse que estava respondendo a um processo, e eu perguntei qual era a acusação. Ele disse, furto, doutor, eu sou descuidista. Você é o quê, meu filho? Descuidista. É a pessoa que se aproveita do descuido do outro para furtar. Muito bem, um ladrão descuidista desse tenta furtar alguém, tenta puxar o celular ou a carteira de uma determinada pessoa. E essa pessoa, de repente, por azar do ladrão, vem a ser um praticante de artes marciais, certo? Que imobiliza o ladrão, certo? Por exemplo, um praticante de judô, não sei se alguém aqui já praticou judô, dá um osotogari, certo? Um golpe de judô, derruba o ladrão, certo? E após isso, após o ladrão imobilizado, ele tenta estrangulá-lo, certo? Um praticante de judô, de jiu-jitsu. E o ladrão, desesperado, na iminência de morrer, saca uma faca e atinge a vítima, que teria se transformado de vítima de uma tentativa de furto para autor de uma tentativa de homicídio, certo? E o ladrão, tentando se defender, usando da legítima defesa, certo? Não responderá pela eventual lesão corporal ou até mesmo pelo eventual homicídio praticado contra o primeiro sujeito, contra o sujeito que seria vítima de um furto, mas que pelo excesso passou a agir de forma injusta, passou a praticar uma injusta agressão, certo? Conferindo o direito ao ladrão de agir para evitar a perda de sua vida, certo? Exercitando assim a legítima defesa. Outro exemplo.
Uma mulher está prestes a ser estuprada, certo? Prestes a sofrer uma violência sexual. E ela puxa uma faca e atinge o pretenso estuprador, o sujeito que estava tentando violentá-la. Só que após ele cair no chão, ela dá mais 2, 3, 4 facadas, certo? E ele, lá na iminência de morrer, saca um revólver e a mata. Ele responderá, evidentemente, pela tentativa de estupro, sem dúvida nenhuma, mas ele não responderá pelo homicídio. Porque nessa situação ele teria agido em legítima defesa. Um típico caso de legítima defesa sucessiva. Ele, de agressor, passou a vítima. No primeiro momento, atentou contra o direito à liberdade sexual da mulher, que, usando-se de uma faca, o atingiu. A partir do momento que ele estava caído no chão, ela deveria ter chamado a polícia, deveria ter se evadido do local, certo? Mas não, ela continuou esfaqueando. E ele, com receio de morrer, lógico, sendo vítima de uma agressão injusta, porque a partir do momento que cessou o perigo, cessou a lesão ou ameaça ao bem da vida, no caso a liberdade sexual, certo? Ela não teria mais o direito a persistir. Ela teria deixado de agir em legítima defesa e passado a agir dolosamente no chamado excesso punível. E isso conferiria ao autor da tentativa de estupro o direito, inclusive, de matá-la, para defender sua vida. Certo? Essa é a chamada legítima defesa sucessiva. Certo? Nesses 3 exemplos que eu mencionei para vocês. Outro ponto muito interessante da questão da legítima defesa, dessa temática que nós temos estudado, é a questão da legítima defesa e do erro na execução. Vocês lembram do erro na execução? Sobretudo a chamada aberratio ictus. Vamos aqui criar uma situação. O sujeito, ele, ao repelir uma injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de terceiro, certo? Atinge pessoa inteiramente inocente, por erro no emprego dos meios de execução, certo? Ele deverá responder. Vamos aqui criar uma situação. Um sujeito, um policial, a paisana, está com sua arma e, de repente, ele sofre uma tentativa de roubo, certo? O sujeito tenta roubá-lo, ou furtá-lo, que seja, e ele saca da arma e atira no sujeito. Só que, no primeiro disparo, ele atinge, por exemplo, um idoso que vai passando na rua, certo? Que acaba ficando gravemente ferido. E ele vem atingir, num segundo momento, o autor da tentativa de roubo ou furto, certo? A excludente de antijuridicidade incidirá, ainda que o agente tenha atingido pessoa diversa daquela pretendida, certo? Ainda que ele tenha atingido o agressor e também outra pessoa inteiramente inocente, que não tem nenhuma relação, certo? Ele estará agindo sob o abrigo da excludente de antijuridicidade e não responderá pela eventual lesão corporal, eventual homicídio praticado contra a pessoa inocente. Por quê? Isso é uma derivação, uma consequência da aplicação da regra contida no artigo 73 do Código.
O artigo 73 do Código é absolutamente taxativo ao determinar que o delito considera-se praticado contra a pessoa visada, certo? E essa determinação legal, ela também se aplica, por óbvio, à finalidade de excluir a antijuridicidade. Vamos lembrar aqui o que, é que diz o artigo 73. Quando, por acidente ou erro nos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se estivesse praticando o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Nesse sentido, há que se lembrar o que diz a regra do parágrafo 3º do artigo 20, certo? No tocante à questão do erro do tipo contra a pessoa. A gente já falou, inclusive, nessa aula, nesse estudo, e nós já falamos anteriormente, sobre o erro do tipo contra a pessoa, lá do parágrafo 3º do artigo 20. O erro, quando praticado, a pessoa contra o qual o crime é praticado, não isenta de pena. Não se considera, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Certo? Por exemplo, o proprietário de um imóvel que vê um ladrão entrando na sua casa e dispara contra esse ladrão. Primeiro ele atinge um desavisado, um transeunte que passava pela rua. E só depois consegue atingir o agressor. Nessas situações, ele responderá, aliás, ele terá agido em legítima defesa, certo? Ele não responderá pelas lesões corporais ou até pelo homicídio praticado contra o desavisado que ia passando, certo? Isso é uma consequência da conjugação desses dois dispositivos, o artigo 73 com o parágrafo 3º do artigo 20 do Código Penal, certo? Como no exemplo do soldado policial à paisana, que sofre uma tentativa de assalto, atira contra o autor do roubo, só que acaba atingindo um idoso desavisado que vinha passando no local. E só depois, em uma segunda tentativa, vem atingir o ladrão. Nessa situação, ele não responderá, certo? Nessas situações hipotéticas que eu referenciei, ele não responderá, certo? Por crime algum. Nessas situações ocorrerá a presença da excludente de licitude, certo? Entretanto, gente, isso não impede eventual responsabilização civil dos agentes, certo? Inclusive, no caso do policial, eventual responsabilização no âmbito administrativo, certo? E a própria responsabilidade civil do Estado. Talvez não tê-lo treinado bem, por ter fornecido a arma a ele, certo? Ou seja, as eventuais lesões suportadas pelas vítimas atingidas por erro na execução, elas podem atrair podem, em via de regra, atrair a responsabilidade civil, certo? Por parte do agente que praticou ou do ente público ao qual ele estava subordinado, certo? Mas, no que diz respeito à excludente de antijuridicidade, a pessoa não responderá por delito algum, certo? Em razão de ter atingido pessoa diversa. É a chamada legítima defesa e erro na execução. Sempre que houver erro na execução, na legítima defesa, considera-se que o agente incorreu em legítima defesa. Certo? Pessoal, mas eu estava dizendo a vocês, num dos módulos anteriores desse nosso estudo, que as excludentes de antijuridicidade, e entre elas a legítima defesa, elas não são cheques em branco para delinquir. Elas não são autorizações
tal qual a autorização de Sua Majestade a Rainha da Inglaterra conferiu a 007 para matar a serviço do Reino Unido, certo? Não é a excludente de ilicitude, ela deve estar jungida exclusivamente a situações em que estejam prescritos os requisitos legais, não se admitindo eventuais excessos, certo? A legítima defesa, como todas as demais causas de exclusão de antijuridicidade, ela não pode se prestar a promover a impunidade. Ela não pode servir para que as pessoas pratiquem fatos típicos e, eventualmente, fiquem livres de qualquer sanção penal, certo? Conforme a gente já viu, um dos requisitos essenciais da legítima defesa vem a ser a questão da proporcionalidade, a questão da moderação nos meios que devem ser adequados a se repelir a injusta agressão. Né? Os meios eles devem ser adequados a se repelir a injusta agressão, eles não podem ser desproporcionais, eles têm que ser necessários no sentido de que não havia outro jeito se não incorrer na legítima defesa, e eles devem ser moderados, proporcionais, compatíveis com o nível de ofensa e também proporcionais ao direito cuja defesa se vislumbra, certo? Ou seja, é necessário que haja proporcionalidade, moderação no uso dos meios, que devem ser adequados a se repelir a injusta agressão. O excesso, ele acontece se o agente, para repelir a agressão injusta, ao invés de agir com moderação, o agente usa conscientemente meio desnecessário, ou ainda que necessário, emprega meio imoderado, desproporcional, desarrazoado, em desfavor do autor da conduta, do autor da ofensa, a qual se pretende repelir, certo? No sentido de evitar a lesão do bem. Ou seja, estando ausentes um dos requisitos previstos no artigo 25, o agente responderá pelo excesso na legítima defesa. Certo, pessoal? E esses excessos? Como é que podem se dar esses excessos? O excesso na legítima defesa, ele pode se dar de forma dolosa, certo? Quando o agente age intencionalmente, ele ultrapassa os limites da justificante, certo? Da causa de exclusão de antijuridicidade de forma consciente, de forma voluntária, certo? E ele poderá também ser culposo, quando ele responderá, quando ele ultrapassar os limites da legítima defesa sem consciência. Ele ultrapassar, mas acha que não ultrapassou. Na primeira situação, ou seja, se o excesso é doloso, o agente deverá responder a título de dolo, porque ele ultrapassou os limites da justificativa de forma voluntária, de forma consciente, certo? No tocante ao excesso culposo, ele deverá responder a título de culpa, certo? Em razão dele ter ultrapassado os limites do excesso, os limites da legítima defesa, sem que tivesse consciência de que realizou esse transpor dos limites da legítima defesa, certo? Se o agente, desde o início da conduta, emprega considerada ou desnecessariamente o meio, ou seja, se age de forma dolosa, há a exclusão da legítima defesa. Se inicialmente ele emprega moderadamente o meio necessário, mas a partir de um determinado momento ele vai além
e age imoderadamente. Aí ocorre o excesso de legítima defesa, certo? Os tribunais brasileiros, eles admitem o excesso da legítima defesa, tanto no tocante à falta de moderação, quanto no emprego dos meios desnecessários à legítima defesa, certo? Pode acontecer do agente não ter pretendido o excesso, certo? E o excesso ter decorrido de erro no tocante à gravidade do ataque, ou de erro quanto ao modo de repulsa. Nesse sentido, mais uma vez, deve distinguir-se o erro excusável ou invencível do erro inexcusável ou vencível. No erro excusável, o erro vencível, certo? O erro invencível, desculpem-me, é aquele que qualquer pessoa, naquelas circunstâncias, cometeria, o erro que qualquer homem de inteligência e racionalidade mediana cometeria naquela situação, certo? O agente fica isento de pena. Por quê? Porque não há nem dolo, nem culpa, certo? Aqui nós temos um legítimo caso, nós já tratamos dela, de legítima defesa subjetiva, em razão da presença de verdadeiro erro do tipo, certo? Agora, quando o erro é inexcusável ou vencível, que é aquele erro que o homem equilibrado não deveria cometer, aquele erro que provém da imponderação, da falta de ponderação, da desatenção, o agente ele responde de forma culposa, certo? Se houver previsão acerca da modalidade culposa, certo? Ele acabará respondendo culposamente, em razão do excesso culposo. Aqui nós temos um exemplo de culpa imprópria, certo? Que o resultado é previsto e querido, mas o agente não quis o excesso, realizando a conduta excessiva, né, em face do erro do tipo. No erro do tipo vencível, há a exclusão do dolo, mas subsiste a culpa, certo? A gente verifica que o excesso é culposo. O resultado é doloso. Existe culpa no antecedente, na conduta culposa, e dolo no consequente, no resultado posterior. Aí ocorre novamente, vamos falar sobre ele, o chamado fenômeno da culpa imprópria, previsto lá no parágrafo 3º do artigo 20 do Código Penal Brasileiro, onde há uma conduta, ainda que dolosa, tratada por razões de política criminal como sendo um crime culposo, certo? Além disso, o excesso, ele poderá ser de outras duas formas. Ele poderá ser intensivo ou extensivo. O erro intensivo, também chamado de erro próprio, consiste o erro. O excesso intensivo, o excesso próprio, certo? É aquele no qual a gente escolhe os meios inadequados para repelir a injusta agressão. Ele se verifica quando ainda estão presentes os pressupostos das causas de exclusão do licitude. O agente realmente sofreu uma injusta agressão, certo? O agente, a bem jurídico seu ou de outrem, certo? O agente, aquela agressão é atual, é iminente, certo? O agente não tem outra alternativa senão utilizar-se daqueles meios, certo? Só que nessa situação o agente escolhe os meios inadequados para repelir a injusta agressão, certo? Ou seja, não estão presentes os pressupostos das causas de exclusão de ilicitude. É o caso, por exemplo, do agente que, no contexto de uma agressão injusta, defende-se de forma desproporcional, certo? Supera-se os limites estabelecidos pela norma penal
para a causa de justificação, certo? Para a justificativa. E o excesso assume um contorno essencialmente ilícito, certo? Essa situação do excesso intensivo ou próprio pode se dar de duas formas. Primeiro, quando estavam presentes os pressupostos da justificativa. Segundo, quando a excludente já tinha se encerrado e o agente pratica outro delito, desvencilhando-se da situação anterior, certo? Esse é o excesso intensivo, o próprio. O excesso intensivo próprio, repetindo aqui para vocês, é quando o agente utiliza-se dos meios inadequados para repelir a injusta agressão, certo? Mas há também o chamado excesso extensivo ou impróprio. No excesso extensivo ou impróprio, o agente repele a injusta agressão de forma imoderada. Ele extrapola os limites da legítima defesa, certo? No excesso extensivo, não se encontram mais presentes os pressupostos autorizadores da exclusão da ilicitude, certo? Não existe mais a agressão ilícita. Encerrou-se, certo? A situação de perigo acabou. O dever legal foi cumprido. E o direito foi regularmente exercido. Mas, mesmo assim, o agente, na sequência, ofende a bem jurídico alheio, respondendo pelo resultado dolosa ou culposamente produzido. Certo? Vocês entenderam, pessoal? Fácil, né? Gente, existem algumas possibilidades em que a legítima defesa pode ocorrer, mesmo havendo a presença de uma causa de exclusão de culpabilidade por parte do pretenso agressor, certo? Admite-se a legítima defesa mesmo contra quem pratica o fato acobertado por eventual causa de exclusão de culpabilidade. Como, por exemplo, uma agressão injusta praticada por um inimputável. É possível haver legítima defesa em razão da prática de uma injusta agressão por parte de menor de idade ou por parte de pessoa que seja inimputável por força de doença mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Sim, é possível a exclusão a presença da causa de exclusão da antijuridicidade em razão da prática da agressão injusta ter sido promovida por pessoa inimputável, seja em razão da menoridade, seja em razão do desenvolvimento mental incompleto ou de alguma doença mental. Certo? Gente, coação moral irresistível e obediência hierárquica. Nós sabemos, já vimos isso em aulas anteriores, que tanto a coação moral irresistível quanto a obediência hierárquica afastam a culpabilidade, certo? Mas mesmo assim, se o agente vem a ser alvo de uma injusta agressão praticada por quem estava agindo sob coação moral irresistível ou em razão de obediência hierárquica, existe a possibilidade, não, existe a prática legítima, certo? Admite-se a possibilidade da prática da legítima defesa nessas situações, quando o agente incorre na conduta criminosa, o agente, eu digo, o agressor, né? Contra quem se defende, através de coação moral irresistível ou de obediência hierárquica. Pode-se admitir também a utilização da legítima defesa contra uma pessoa que esteja em estado de embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Nessa situação, a gente vai ver isso numa das nossas próximas aulas sobre a questão da embriaguez. Quando o sujeito encontra-se inteiramente embriagado em razão de caso fortuito ou força maior, por exemplo, o sujeito toma um psicotrópico
e não sabe que não pode ingerir com bebida alcoólica, não foi orientado pelo médico. O sujeito tem, por exemplo, uma predisposição muito grande, uma sensibilidade muito grande ao álcool etílico, certo? E aí, em razão disso, ele acaba se embriagando de forma fortuita, certo? Em razão de força maior. Nessas situações, o agente não tem culpabilidade, certo? Interessante o enfoque da embriaguez no Brasil. Porque a embriaguez, ela tanto pode ser irrelevante, como geralmente é. Geralmente, a prática do fato pelo sujeito estar embriagado é totalmente irrelevante. Ela pode ser benéfica, no sentido, se o indivíduo estiver embriagado em razão de caso fortuito, força maior, porque aí exclui a culpabilidade, certo? E ela pode, inclusive, na chamada embriaguez pré-ordenada, configurar-se como um agravante. Mas isso a gente deixa para a aula sobre embriaguez. Vamos voltar aqui para a questão da legítima defesa, certo? Mesmo o sujeito agindo em legítima defesa contra uma pessoa embriagada, mas embriagada por caso fortuito ou força maior, porque, por exemplo, foi dopada, ou porque, por exemplo, tinha uma certa sensibilidade ao álcool, ou porque, por exemplo, estava tomando uma medicação que não podia ser misturada e não sabia. Mesmo nessas situações, existe a possibilidade da aplicação da causa de exclusão de antijuridicidade, certo? Entretanto, certo, no tocante aos inimputáveis de um modo geral, certo? Aos menores de idade, às pessoas que têm problemas psiquiátricos, às pessoas que se encontram embriagadas por caso fortuito ou força maior, certo? A doutrina faz a ressalva da necessidade de se evitar ao máximo o confronto, certo? Quando a agressão injusta for praticada por um inimputável, como um menor, como um paciente portador de uma doença psiquiátrica grave, deve-se ao máximo evitar o confronto. Entretanto, há determinadas situações em que isso é impossível. Não sendo possível evitar o confronto, certo? É perfeitamente suscetível de ocorrer a legítima defesa, mesmo contra uma pessoa inimputável. Certo? Gente, legítima defesa contra estado de necessidade. Quem age em estado de necessidade, a gente vai falar sobre o estado de necessidade no nosso próximo bloco, realiza a conduta com ausência da antijuridicidade. O estado de necessidade também é uma causa de exclusão de antijuridicidade. Portanto, se estiver, portanto, exclui a ilicitude. E, portanto, se estiver sem a presença da ilicitude, não se pode falar em agressão injusta. Ou seja, quando alguém age em legítima defesa contra alguém que age em estado de necessidade, certo? Na realidade, os dois se encontram em estado de necessidade. Vamos citar aqui um exemplo. Está se afogando um barco. O barco está naufragando, certo? Aí tem dois homens disputando uma tábua de salvação, certo? Aí um dá um soco no outro, que é para ficar com a tábua de salvação. Ele age em legítima defesa porque está tentando defender sua vida? Não. Porque o outro também está em estado de necessidade. Nessa situação, certo? Está ausente a antijuridicidade da conduta. E, portanto, não há que se falar em agressão injusta. Portanto, os dois se encontram em estado de necessidade e não em legítima defesa. Certo? Gente, existem algumas questões particularmente interessantes no tocante à legítima defesa. Eu trouxe algumas delas aqui que a doutrina relaciona. Trouxe algumas delas para vocês entenderem um pouco o Instituto e até dialogarem acerca dessas questões que são bastante peculiares, inerentes à legítima defesa. A questão do duelo ou prévia combinação. A prévia combinação, o prévio ajuste de duelo,
com ou sem armas, certo? Marcar de brigar. Te pego lá fora. Não, vamos resolver aqui, não, vamos resolver lá fora, certo? A história da justa, que antigamente existia. A justa é a mesma coisa que duelo. As pessoas resolviam as suas diferenças com duelos, com pistolas, adagas, punhais, espadas. Tinha todo um ritual. O sujeito pegava a luva, esbofeteava o rosto do outro, chamando para um duelo. Havia os padrinhos, entendeu? Eu me lembro de uma festa de Santana alguns anos atrás, e nós estávamos ali na Praça de Santana, e de repente estavam numa mesa vários amigos e conhecidos, e entre eles estava um rapaz que eu tinha namorado com a menina, e ele também tinha, em situações totalmente separadas no tempo. Eu namorei com essa moça muito antes desse rapaz. E a turma começou a brincar. Ela passou, eu não vou dizer o nome da jovem, pode ser uma amiga conhecida de vocês, o cavalheiro jamais se prestaria a isso. Mas ela passou, e aí a turma começou a brincar. Mário e fulano vão fazer um duelo com fulana. Aí um sujeito que era irmão desse cidadão, e meu amigo, chegou e disse: Mário, olha, eu vou ser padrinho de fulano, eu sou irmão dele. Mas Alexandre, que é muito seu amigo também, vai ser seu padrinho. A gente combina aqui as armas, se vocês vão duelar de espada, com revólver, pistola, a gente... E nós estávamos, evidentemente, bastante alcoolizados, todos. E nesse clima de brincadeira, entendeu? Umas senhorinhas que estavam na mesa ao lado, septuagenárias, sexagenárias, octogenárias, levaram a sério. Acharam que ia rolar um duelo em pleno século XXI, na praça Monsenhor Valfredo Gugel, que é o nome oficial, da antiga Praça da Matriz, a Praça da Catedral. Né? Ia rolar um duelo. Aí uma delas, não faço isso não, pelo amor de Deus, vocês são jovens. Aí foram explicar para ela que era uma brincadeira e que nenhum dos dois tinha mais nenhuma relação com a moça, que era hoje até minha amiga, deve ser amiga do rapaz. Foram situações vivenciadas em intervalos de tempo muito grandes e não havia, obviamente, nenhum... Assim, ainda que os duelos ainda estivessem em moda, e graças a Deus caíram em moda, do século XIX para cá, meados, fim do século XIX para cá, não existe mais negócio de duelo, mas ainda que os duelos estivessem em moda, não haveria nenhum motivo para duelo. Eu, se não era, como não sou amigo íntimo do rapaz, também não sou inimigo, pelo contrário, gosto muito dele até, entendeu? E acredito que ele também se dê muito bem comigo, entendeu? Bom, mas a questão do duelo. Quem convida para duelo, quem ajusta previamente de disputarem, de resolverem as suas diferenças no braço, na briga, certo? Não age em legítima defesa, certo? Por vários fatores. Primeiro, que existe uma prévia combinação, o que por si só já excluiria a excludente de juridicidade da legítima defesa. Segundo, porque a legítima defesa exige que ambos os contendores, certo? Aliás, que um dos contendores haja de maneira injusta. No caso, como ambos estão agindo de maneira injusta, não se admite a legítima defesa. É aquela história do não se admite ilegítima defesa de legítima defesa, certo? Admite-se a legítima defesa sucessiva. Legítima defesa de legítima defesa, o direito brasileiro não admite, certo? E, portanto,
Pessoal que gosta de confusão. Não, vamos resolver lá fora. Não vamos resolver aqui dentro da faculdade, não, porque senão a gente é expulso. Não, vamos resolver lá fora. Pessoal que agir dessa forma, não pense que estará agindo em excludente de ilicitude da legítima defesa, porque não é legítima defesa. Duelo ou prévia combinação não configuram legítima defesa, e isso a doutrina e a jurisprudência são praticamente unânimes. Certo? Outra questão interessante no tocante à legítima defesa, a questão do ataque de animais. Eu falei no bloco anterior, inclusive, que a legítima defesa tinha, como outros requisitos, entre outros requisitos, a prática de uma agressão injusta. E essa agressão, logicamente, ela consistiria numa conduta humana, certo? Que um ataque de animais, um ataque espontâneo praticado por um animal, não poderia ser alvo de uma legítima defesa. Né? O sujeito que mata um animal para não morrer ou para não se ferir gravemente, certo? Tendo o animal agido de forma instintiva, ele age em estado de necessidade, jamais em legítima defesa. Agora, se o ataque foi provocado pelo proprietário do animal, o sujeito tem um cachorro treinado, aí vai passando um desafeto, eles pega, certo? Numa situação dessas, se o sujeito vai e mata o animal para não morrer, ocorre a legítima defesa. Para não morrer, para não se ferir gravemente, certo? Assim, o agente que dispara contra um cão bravio, cujo dono o atiçou, certo? Cujo dono o provocou contra o seu desafeto, age em legítima defesa. Agora, se o ataque se deu de forma espontânea, certo? O sujeito vai passando na rua e é mordido por um cachorro, certo? Aí o cachorro vai atacá-lo novamente, ele pega e esfaqueia o cachorro, estrangula o cachorro, certo? Nessa situação não há legítima defesa. Há estado de necessidade. É outra excludente de antijuridicidade importante que nós vamos tratar, certo? Pessoal, outro aspecto interessante relativo à legítima defesa. A legítima defesa presumida. Existe legítima defesa presumida? Pode-se presumir a legítima defesa? Não. Mas por que não se pode presumir a legítima defesa? Gente, a gente viu, até citei Miguel Reale Júnior, que a tipicidade ela é um indício da ilicitude. A tipicidade ela é uma manifestação indiciária da ilicitude. Né? Ou seja, todo fato típico que foi eleito pelo legislador como sendo um fato típico, ele se presume como ilícito, certo? No caso da legítima defesa, inverte-se o ônus da prova. Quem alega, certo, a presença de um excludente de ilicitude, entre elas a legítima defesa, é quem deve provar a sua ocorrência. Não se admite presunção de legítima defesa. Por quê? Porque nós adotamos uma teoria de que o fato típico presume a ilicitude, certo? Como o fato típico é um indício da ilicitude, quem tem que provar que agiu em legítima defesa é o defensor, a pessoa que está alegando a legítima defesa. É quem deve provar a sua ocorrência. De modo que não se admite presunção de legítima defesa no Brasil. Certo? Outro ponto importante, legítima defesa de bens comunitários. Certo? Na opinião da maioria da doutrina, como, por exemplo, o professor Klaus Huxing, grande jurista alemão, não sei se vocês sabem, mas o professor Klaus Huxing foi quem inventou em 1972 o chamado princípio da insignificância. Uma conferência na Alemanha, o princípio da insignificância, a criminalidade de bagatela, fazem parte da obra de Klaus Huxley, que é um grande defensor da fragmentariedade do direito penal. Né? Segundo o professor Klaus Huxley,
Não cabe se falar em legítima defesa de bens comunitários. Legítima defesa da ordem pública, por exemplo. Certo? Por quê? Porque senão o cidadão ele iria se aporar no direito de ser um policial honorário, um policial auxiliar. E, por consequência, invadiria o monopólio da força que pertence ao Estado. Certo? Mas há outros estudiosos, como o recém-falecido, morri tantos juristas grandiosos, o recém-falecido, morreu esse ano, jurista espanhol, capaz de ter sido de Covid-19, porque ele já era uma certa idade, Santiago Mir Puig. Segundo Santiago Mir Puig, é perfeitamente possível se defender o patrimônio econômico do Estado. Por exemplo, você vê um grupo de vândalos pichando uma escola. Aí você vai lá e senta o cacete. Né? Você está defendendo o patrimônio econômico do Estado. Ou seja, o patrimônio da coletividade. Segundo Santiago Mir Puig, divergindo de Klaus Huxley, certo? É perfeitamente possível agir em legítima defesa do patrimônio econômico do Estado, em legítima defesa, portanto, de um bem comunitário, de um bem que pertence à própria sociedade. Certo? Gente, legítima defesa contra quem age em estado de necessidade. Certo? Como quem age em estado de necessidade age sob o abrigo de uma excludente de antijuridicidade, não há ilicitude. E se não há ilicitude, a agressão não é injusta, mas sim permitida legalmente. Certo? Um comerciante que agride um mendigo que tentava furtar uma maçã, uma pera, um cacho de bananas para saciar sua fome, ele não age em legítima defesa. Né? Porque não existe legítima defesa contra quem age em estado de necessidade. Se o sujeito está agindo em estado de necessidade, certo? Sua conduta é legítima, é autorizada pelo Estado, pela presença da excludente de antijuridicidade do estado de necessidade, certo? Portanto, não há como se alegar legítima defesa contra quem age em estado de necessidade, certo? Legítima defesa contra a multidão, certo? O entendimento dominante na doutrina brasileira e internacional é pela admissibilidade, porque a legítima defesa exige apenas uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem, proveniente, logicamente, de seres humanos. Independentemente desses seres humanos consistirem num indivíduo apenas ou num coletivo, num conjunto de pessoas, certo? Ou seja, a doutrina majoritariamente entende que a legítima defesa contra a multidão, o sujeito, por exemplo, que se vê cercado, certo? Por um monte de gente querendo agredir, e saca um revólver e dispara, certo? Para fazer com que a multidão se afaste, certo? Praticando, pelo menos em tese, o disparo de arma de fogo em via pública, certo? O crime de disparo de arma de fogo em via pública, que era uma mera contravenção, né? Que hoje em dia não é mais. Em razão do Estatuto do Desarmamento. Ele não pratica crime algum, porque ele agiu em legítima defesa, certo? A maioria da doutrina pensa dessa forma. Mas tem um grande jurista italiano, Vincenzo Lamedica, que é autor de uma obra muito conhecida, O Direito de Defesa, certo? Para ele, a legítima defesa contra a multidão não é legítima defesa, e sim estado de necessidade. O sujeito continuaria não praticando crime, continuaria não praticando ilicitude, mas não em razão da legítima defesa, mas sim em razão da presença de outra excludente ilicitude, no caso do estado de necessidade, certo? Legítima defesa contra a pessoa jurídica. Parte da doutrina entende que sim. Segundo o professor Kleber Mazon, citando o jurista italiano Alfredo De Marsico, né, é possível a legítima defesa contra uma pessoa jurídica no sentido de que
a pessoa jurídica exterioriza a sua vontade por meio da conduta de seres humanos. Ou seja, uma pessoa jurídica pode praticar ações injustas agressões, no sentido de que ela exterioriza a vontade de seres humanos, seus gerentes, seus diretores, seus sócios, certo? Mas vamos dar como exemplo, inclusive, a situação de que, por exemplo, um sistema de som de uma empresa esteja veiculando ofensas à honra de um determinado funcionário. Nessa situação, ele tem o direito de ir lá e quebrar a máquina, certo? Na tentativa de salvaguardar o seu bem jurídico, no caso, a sua honra afrontada pela pessoa jurídica. Ou seja, parte da doutrina entende a questão da possibilidade da legítima defesa em razão de pessoas jurídicas. Legítima defesa nas relações familiares. Aqui nós temos duas situações distintas. Nós temos a possibilidade de eventuais agressões de pais contra filhos e a eventual prática de agressões entre cônjuges. Na relação entre pais e filhos, certo? Existe uma natural subordinação, certo? No sentido do poder familiar. A prática de castigos moderados insere-se no campo do exercício regular de direito, certo? Dizer, minha filha, você não vai para a festa, você vai ficar de castigo, certo? Você vai passar a noite sem sair do seu quarto, certo? Não se configura no crime de sequestro ou cárcere privado. Consiste no exercício regular do direito, inerente ao poder familiar, certo? Claro que castigos imoderados, espancamentos, certo? Colocar para olhar o sol. Não, você vai ficar aqui olhando o sol. Comer até não poder mais, certo? Castigos imoderados não fazem parte das relações entre pais e filhos. Evidentemente, não educam, deseducam, certo? E, nesse sentido, extrapola o exercício regular do direito e permite a prática de castigos imoderados por parte dos pais em relação aos filhos, castigos excessivos, caracterizam injusta agressão, autorizando a legítima defesa, certo? Por parte do próprio filho, neto, enfim, do próprio descendente agredir, por outro familiar ou por pessoa inteiramente estranha. Uma vez, há muitos anos atrás, eu estava no meio do EMOL com a minha primeira mulher e meu filho mais velho. Muitos anos isso. E eu vi um cidadão espancando uma criança, um menininho, devia ter uns 3 anos. Ele tirou uma chinela de couro, aquelas chinelas de couro cru, pesada, espancando as perninhas da criança. Quando eu vi aquilo, eu agi em legítima defesa, legítima defesa. Disse, rapaz, não faça isso com a criança, não se meta não, que ele é meu filho. Quando ele disse isso, eu peguei pelo colarinho, assim, levei até a beira da escada rolante e disse, você vai sofrer um acidente. Você vai cair daqui para... Aí a minha, então, esposa e a mulher dele começaram a chorar. Aí ela disse, não faça isso não. A essa altura ele já estava branco, trêmulo. Você vai pedir desculpas à criança. Peço não. Pede não? Aí eu fiz menção que ia empurrá-lo. Ele, desculpe. Eu devia chamar, era a polícia. Eu devia chamar a polícia para você sair preso, certo? Preso daqui pelo crime de maus tratos, certo? Lesão corporal, maus tratos ou tortura. Entendeu, seu imbecil? Aí ele disse, não, rapaz, eu tava de cabeça. Aí ele, mais calmo, diante de uma demonstração verbal dessas,
ele disse, não, é porque eu perdi a cabeça, eu não sou de bater. Não, não é de bater, não. Você não pode bater. Numa situação dessa, o sujeito que vê alguém espancando uma criança, pode ir lá agir em legítima defesa e usar a força. Claro, claro. Com relação a isso, eu sou bem sincero. Eu acho que a prática de castigos físicos em crianças deseduca. Se a criança é espancada por quem deveria lhe dar amor, carinho, proteção, certo? Ela vai reproduzir isso futuramente com outras pessoas. Ela vai se tornar um adulto violento, certo? E outra coisa, ela não vai obedecer os pais por respeito, mas sim por medo. A prática de lesões corporais, de castigos físicos contra crianças, para mim, é coisa de gente covarde. Covarde, sabe? Para mim, é coisa de gente desequilibrada, de gente que desconta suas frustrações nos seus filhos, nos seus netos, sobrinhos, certo? Eu não estou dizendo com isso que não se devam aplicar castigos, certo? Crianças e adolescentes criadas de forma extremamente permissiva, sem limites, geralmente se desvirtuam para adultos desajustados, quando não criminosos. É preciso que se imponha limites. Não, você não vai fazer isso. Ai, mas não vai. Você não pode. Eu estou mandando. Certo? Você vai ficar de castigo. Certo? Você vai ficar sem celular, vai ficar sem notebook. Certo? São formas muito mais educativas, certo? Do que espancamentos. Certo? No tocante às relações familiares, castigos moderados fazem parte do exercício regular de direito. Castigos imoderados constituem abusos, em excessos de direitos. Certo? E, portanto, justificam a prática da legítima defesa. Como no exemplo que eu citei lá do rapaz do líder. Está espancando a criança. Eu tive vontade de pegar a chinela e dar nele. Mas eu, graças a Deus, me controlei. Só fiz dar uns conselhos. Bom, gente, no tocante à segunda situação, as relações entre os cônjuges, certo? Não há entre os cônjuges nenhuma relação de mando, de hierarquia, de superioridade de um sobre o outro. Isso é uma regra que advém do mandamento constitucional contido no parágrafo 5º do artigo 226, que diz que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher, certo? E nas relações homoafetivas, pelos homens em relação aos homens, pelas mulheres em relação às mulheres, a Constituição não faz essa previsão, mas por uma questão de respeito à homoafetividade, também nas relações homoafetivas não deve haver. Nenhuma relação amorosa deve haver qualquer espécie de subordinação, qualquer espécie de hierarquia. Nesse sentido, não se justifica um cônjuge agredir o outro, certo? É inteiramente inadmissível. E se um dos cônjuges vier agredir injustamente o outro, é perfeitamente cabível o exercício da legítima defesa, desde que de maneira proporcional, né? Desde que de maneira proporcional, não por exemplo, a pessoa leva um tapa, aí vai, pega uma faca e crava na barriga. Agora, essa história de proporcional também depende, porque se o tapa foi dado por um homem de 2 metros de altura, aquela história do meu cliente de todos, numa mulher franzina, magrinha, baixinha,
E ele passa a agredi-la fisicamente, vai matá-la, e ela só tem aquela faca por perto. Pega uma peixeira e mete na jugular ou na carótida dele. Certo? Ela agiu perfeitamente em legítima defesa. Certo? Justifica-se a legítima defesa em razão de qualquer agressão praticada dos cônjuges em relação ao outro, certo? E uma terceira pessoa que esteja presenciando isso. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Não se pode admitir jamais a naturalização de espancamentos, violências físicas, psicológicas, morais, em detrimento, sobretudo, da mulher. Não se pode, de maneira alguma, se admitir esse tipo de postura, certo? Finalmente, pessoal, para a gente encerrar nossa aula sobre legítima defesa. A legítima defesa da honra. Nós todos sabemos que a honra se trata de um direito fundamental da pessoa humana. A própria Constituição Federal, lá no inciso 10º, no artigo 5º, trata o direito à honra como um direito fundamental da pessoa humana, o direito à honra, certo? O artigo 25 do Código Penal não exclui, no tocante à legítima defesa, nenhuma espécie de direito. Não faz qualquer distinção entre os bens jurídicos, certo? Portanto, é o entendimento doutrinário de que o direito à honra ele pode ser protegido pela legítima defesa. Só que é necessário aqui fazer 3 diferenciações. É necessário analisar-se a situação sob 3 aspectos diferentes. Primeiro, a honra no tocante ao respeito pessoal. No tocante ao respeito que as pessoas devem ter umas pelas outras. No tocante à defesa da honra em face à prática de crimes, como calúnia, injúria e difamação. Os crimes contra a honra, né? Existe a admissão do emprego, do esforço necessário inerente à legítima defesa dentro de meios moderados, certo? Inclusive, há uma previsão lá no parágrafo 1º do artigo 140 da chamada retorção imediata. O sujeito é xingado na prática de injúria oral, certo? E ele promove, ao mesmo tempo, outra agressão verbal. O parágrafo 1º do artigo 140 diz que é suscetível de perdão judicial, certo? O sujeito agir na defesa de sua honra de meios moderados, né? Ninguém pode, por exemplo, seu fresco, pô, deu um tiro. Ah, seu corpo, pô. Obviamente que não se admite essa desproporcionalidade até pela natureza do próprio instituto, certo? Mas se admite, no tocante ao respeito que as pessoas devem ter umas com relação aos outros, o emprego de meios compatíveis, moderados, razoáveis, proporcionais, para impedir que se repitam eventuais ofensas. Né? No tocante à questão da liberdade sexual, nós sabemos que a liberdade de dispor do nosso corpo para as finalidades sexuais é algo sagrado. A liberdade sexual, no sentido da livre disposição do corpo, certo? É algo que se encontra entre os bens jurídicos mais intensamente protegidos pelo ordenamento jurídico penal. Tal é que a pena mínima por crime de estupro é de 8 anos de reclusão, certo? No tocante à questão da liberdade sexual, existe a perfeita compatibilidade do Instituto Jurídico da Legítima Defesa com a conduta da pessoa que pode, no tocante à defesa de sua honra, no sentido da liberdade sexual, ferir ou até matar alguém que deseja vir a lhe estuprar, desde que não haja o excesso, como no exemplo que eu citei da mulher lá na legítima defesa sucessiva, que após haver esfaqueado o pretenso estuprador, repetiu as facadas
excedendo-se no tocante à legítima defesa, certo? Agora, uma questão extremamente polêmica no que diz respeito à legítima defesa, hoje em dia já pacificada, mas que já foi muito polêmica, a questão da infidelidade conjugal, certo? Nesse aspecto, já foi há muito superada pela doutrina e pela jurisprudência a chamada tese da legítima defesa da honra. Porque antigamente, eu falo antigamente até os anos 80, até início dos anos 90, se alegava essa tese da legítima defesa da honra, sobretudo no tocante ao homem que matava, certo? Para, entre aspas, defender a sua honra, certo? Só que a traição conjugal, com o passar dos anos, com o avanço da mentalidade social, com o avanço da ocupação da mulher nos mais variados espaços da sociedade, na vida pública, na política, no trabalho, certo? No direito ao exercício da sua sexualidade, certo? Nesse sentido, com os avanços que a sociedade brasileira experimentou nos últimos 30, 40 anos, certo? O papel de humilhante hoje cai não ao traído, mas sim a pessoa que trai, que demonstra despreparo para a vivência no relacionamento amoroso, que demonstra imaturidade, talvez, insegurança, certo? Que demonstra falta de, muitas vezes, autoestima, não sei, certo? Mas, enfim, a doutrina e a jurisprudência contemporâneas não admitem mais essa história de que se lave a honra com sangue, certo? Houve um caso muito rumoroso, um caso no início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, que a socialite mineira Ângela Diniz, ela foi morta pelo seu namorado, o playboy Doca Street. Eles estavam em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, e parece que ela era uma mulher adepta de uma vida sexualmente liberada, digamos assim. Dentro daquele contexto de fim dos anos 70, entendeu? E parece que ela propôs uma relação aberta. E parece que ela realmente o traía, mas parece que as traições eram recíprocas. E ele a matou com 3 tiros na cara. 3 tiros no rosto. Ele foi defendido no primeiro julgamento o doutor Evandro Lins e Silva, um dos maiores criminalistas da história desse país, que foi ministro supremo, inclusive. Tem histórias fantásticas sobre Evandro Lins e Silva. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, acho que uma palestra dele na época que eu comecei o meu curso. Os grandes juristas brasileiros, sem qualquer sombra de dúvida. E ele foi defendido pelo doutor Evandro Lins e Silva, que conseguiu absolvê-lo. Ele foi condenado apenas pelo excesso punível. Conseguiu absolvê-lo por legítima defesa da honra. Certo? Ele pegou 2 anos. Matar um ser humano com 3 tiros na cara. Só que a acusação recorreu. E no segundo júri, Doca Street foi condenado por homicídio duplamente qualificado, pegou 18 anos de reclusão. Aquele julgamento foi um marco referencial no direito brasileiro, porque pela primeira vez começou-se a admitir que essa tese da legítima defesa da honra ela era totalmente desprovida de sentido. Primeiramente porque se a honra até um certo limite é um direito disponível, tanto é um direito de certo modo disponível,
que os crimes contra a honra, eles são de ação penal privada, não são crimes de ação penal pública. É o interessado, é o ofendido, que deve constituir um advogado e ajuizar uma ação através da queixa. Certo? Aí se justifica matar um ser humano pela tal lavagem de honra, defesa da honra, certo? Obviamente que não. Sobretudo porque o crime de adultério ele foi alvo de uma abolição crimes. A Lei 11.106 de 2005 descriminalizou a conduta do adultério. Cabe, talvez, uma reparação no âmbito possível, certo? Para a mulher traída ou o marido traído, entendeu? Procurar uma ação indenizatória, certo? No âmbito possível. Mas no campo criminal, o adultério não é crime há 15 anos, certo? E o adultério deixou de ser crime. Ou seja, essa história de lavagem de honra, essa história de legítima defesa da honra, com a descriminalização do adultério, com a Constituição de 1988, trouxe a dever recíproco dos casais, né, dentro da relação conjugal, certo? Com o fato de que os crimes contra a honra tratam-se de crimes de ação penal privada, com tudo isso, certo? Não há nenhuma justificativa para se admitir essa história de legítima defesa da honra no tocante à infidelidade conjugal. Se a lei penal há muito não criminaliza o adultério, certo? Podendo haver apenas no campo do direito civil, certo? Alguma repercussão. No campo do direito civil, no campo do direito de família. Isso aí eu deixo para Dimitri. No campo do direito civil, no campo do direito de família, pode haver até no campo da responsabilidade civil, certo? Mas no campo do direito penal, há muito que essa conduta foi descriminalizada. Se houve a descriminalização do adultério, qual é a justificativa para se matar alguém, certo? E alegar-se como excludente de antijuridicidade a legítima defesa da honra. Eu me lembro que na época, eu era muito pequeno, mas sempre gostei muito de ler. No início dos anos 80, havia um bordão das feministas. Quem ama não mata. E, de fato, quem ama não mata. Não há nenhuma justificativa para se atentar contra a vida de alguém, alegando-se que se amava aquela pessoa. Nem da parte do homem, nem da parte da mulher. Interessante que essa história de legítima defesa da honra geralmente era alegada para justificar o assassínio da mulher. Dificilmente o homem era a vítima desse tipo de ilícito. Agora, eu falei em Evandro Lizencio, me lembrei, assisti uma entrevista com ele dizendo que, certa feita, uma senhora veio procurá-la, uma senhora muito formosa, jovem, recém-viúva de um advogado que era conhecido dele, amigo dele, não sei, era próximo a ele. E ele perguntou, mas minha senhora, quem foi que indicou para as senhoras? Meu marido, a vítima. Ele me disse, fulana, se algum dia eu lhe faltar, e você precisar de um advogado, procure o Evandro Lins e Silva. E ela o procurou para defendê-la da acusação de homicídio contra o próprio marido. Né? Tem um livro fantástico, A Paixão no Banco dos Réus, de Luísa Najib Eluf, sobre vários casos rumorosos envolvendo crimes passionais, crimes de homicídio, entre os quais vários deles dentro desse contexto de legítima defesa da honra, e graças a Deus, há muito tempo, caiu em desuso, certo? Gente,
Feitas essas considerações derradeiras acerca da legítima defesa, eu vou dar por encerrada mais essa aula acerca do tema antijuridicidade e causas de exclusão da antijuridicidade. Nós iremos, no próximo bloco, tratar acerca do estado de necessidade e, na sequência, também do exercício, do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular do direito. Um bom dia a todos e a todas. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, pessoal.